Vamos então ao capítulo 25 do livro de Mateus. O primeiro trecho desse capítulo traz a parábola das 10 virgens. Essa parábola relata uma história em que 10 virgens estavam para se encontrar com o noivo, e 5 delas eram nécias e 5 prudentes. Ou seja, 5 desleixadas, despreocupadas, e as outras 5 eram prudentes. Então, as nécias, ao tomarem as lâmpadas, não levaram azeite adicional consigo, o combustível para as lâmpadas, né? Estamos falando aqui de lamparinas de azeite. Já as prudentes, além das lâmpadas, levaram então azeite junto com as vasilhas. Aí, como o noivo tardou a chegar, elas adormeceram. E aí, quando chegou o horário em que o noivo vinha, que relata que teria sido então à meia-noite, ouviu-se um grito: "Eis o noivo, saiam ao seu encontro." E aí então as virgens se levantaram, e as nécias se deram conta que suas lamparinas já não tinham mais o azeite, já estavam apagadas, e pediram para as prudentes azeite emprestado. E as prudentes disseram que não poderiam dar, porque senão faltaria para todas elas, né? Não haveria suficiente. E recomendaram que elas fossem então tentar comprar azeite. E nisso elas foram então atrás para ver o que estava lhes faltando. Enquanto isso, as prudentes foram de encontro ao noivo, né? E relata que depois que elas entraram, então acabou fechando-se a porta, né, do local, e depois as nécias chegaram pedindo passagem, e aí foi-lhes dito que Jesus não as conhecia, né, o noivo não as conhecia. E complementando no versículo 13 daí: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Esse texto, ele faz de novo uma analogia com como será o reino dos céus. E o foco principal dessa parábola é no sentido de estarmos sempre prontos para esse dia. Então as virgens prudentes, elas, por não saberem exatamente quanto tempo levaria até o noivo chegar, elas levaram, se prepararam e estavam com reserva de azeite, enquanto que as outras, julgando que o que elas tinham era suficiente, né, foram assim e acabou faltando. Então isso é a analogia daqueles que, com relação aos que têm persistem, né, na sua vida de fé, independentemente de Jesus estar demorando. Nós já vimos em capítulos anteriores que logo depois da ressurreição dele já havia quem achava que logo ele voltaria, e nós já estamos hoje a 2000 anos depois, ele ainda não retornou. Então essa persistência é disso que fala aqui: estar sempre preparado, né? E não simplesmente se desviar e, por exemplo, começar a viver os prazeres do mundo, porque sempre vai ter tempo para voltar atrás e se preparar. Não é assim. Nós temos que estar sempre preparados, porque a gente não sabe nem o dia nem a hora. Só Deus Pai é que sabe. E aí, então, por isso que no versículo 13 é concluído assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Então estejamos sempre prontos. Na sequência, Jesus traz outra parábola, que é a parábola dos talentos. Essa parábola, ela conta que um homem ia se ausentar do país, né, e aí ele chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens, o dinheiro que ele tinha. Então ele usa a figura numérica aqui dos talentos, né, que é uma moeda da época, e ele deu então 5 talentos para um, 2 para outro, e para o terceiro ele deu 1 talento, para que cada um de acordo com a sua capacidade de administrar aquele recurso, né. E aí conta a parábola que tanto o que tinha recebido 5 talentos como o que recebera 2 talentos saiu e foi negociar isso.
foi produzir frutos com esse recurso. Enquanto que aquele que recebeu 1 talento foi e escondeu, enterrou aquele 1 talento para ficar guardado. E aí a parábola continua dizendo que então esse senhor voltou, né, e foi falar com esses servos, né, para ver o que eles tinham feito com o recurso que lhes havia sido confiado. Então, tanto o que tinha negociado 5 talentos, como o que tinha negociado os 2 talentos, conseguiram dobrar esse recurso. Então, o de 5 retornou com 10, entregou a seu senhor, e o que tinha recebido 2 fez 4 e entregou esses 4 ao seu senhor. Já o terceiro, que tinha recebido 1 talento e tinha enterrado para ficar guardado, chegou e disse para o seu senhor: olha, como eu sei que o senhor é severo, eu escondi isso aqui para poder lhe devolver o recurso todo no seu retorno. E aí devolveu só aquele 1 talento que ele havia recebido, né? E aí esse senhor então se indigna, né, porque pelo tempo que ele ficou fora, alguns tinham produzido frutos e esse outro servo não. Então ele lança esse outro servo fora, né? E no versículo 29 diz assim: porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será retirado. Antes na parábola ali, esse 1 talento do que não tinha produzido frutos foi dado para o que tinha produzido mais, né, o que tinha 10 talentos. Então por isso que ele faz esse comentário, que aqueles que não produzem frutos, até o pouco que eles têm lhe será tirado. Isso tem a ver com os dons, né, que as pessoas recebem para produzir em prol do reino. E finaliza então essa parte de novo falando sobre lançar o servo fora e que ali haveria choro e ranger de dentes, falando da perdição eterna, né? Então essa parábola, ela tem a ver com as obras que nós produzimos, o que nós produzimos de frutos com os dons que nos são dados. Então por isso essa parábola dos talentos. Então para um foi dado 5 talentos, para outro 2, para outro 1. São figuras não referentes à quantidade em si, mas aos dons. Então um recebeu um tipo de dom, outro recebeu outro tipo de dom e outro recebeu outro tipo de dom. 2 deles produziram frutos com esses dons, né, em prol do reino, e o terceiro ficou com aquele dom para si e não fez nada com ele. Essa é a analogia que eu interpreto nessa parábola. E aí então aqueles que produziram com os dons recebidos tiveram acesso então à vida eterna, e o que não produziu nada com o que recebeu, até o dom que ele tinha lhe foi tirado. A última parte desse capítulo fala sobre o julgamento final, e então é dito que quando o Filho do Homem na sua majestade vier com seus anjos, ele separará, né, vai reunir todas as nações e vai separar à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os cabritos. E aos da direita, que seriam aqueles que teriam a vida eterna no reino dos céus, ele diz que eles podem então entrar e tomar posse do reino, que já estava preparado desde a fundação do mundo. E complementa dizendo que porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Aí então os justos que estavam desse lado direito questionam: quando foi que te vimos nessas condições e te assistimos? Então aí Jesus responde que em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. De semelhante modo, Jesus vira para o lado dos que estão à sua esquerda, né, e diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque aí ele cita também as mesmas coisas, que sempre que houve essas situações, eles não assistiram, né?
E daí também da mesma forma ele responde quando ele é questionado de quando que isso teria ocorrido, e todas as vezes em que alguém precisou de algum tipo de assistência da parte deles, então eles não o fizeram. E aí então que esses que estavam à esquerda, os cabritos, vão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Aqui também fala um pouquinho sobre a questão de obras, né? Quando se fala dessas ovelhas que sempre que um dos pequeninos irmãos que Jesus se refere aqui teve alguma necessidade com relação à fome, comida, bebida, quando não tinha onde se hospedar, quando não tinha o que vestir, quando estava doente, quando estava preso, né, que essas pessoas então foram assistidas, né? Então quem proveu esses benefícios para essas pessoas foram colocadas ao lado direito, e aqueles que se negaram a fazer esse tipo de coisa ao longo de sua vida, ou seja, se negaram a cuidar dos mais necessitados, a produzir frutos com os dons que lhes foram dados, então passaram para o lado esquerdo e foram para a perdição eterna. E assim terminamos então o capítulo 25.